sol desponta sobre um horizonte que você observou todos os dias por 30 invernos, mas esta manhã ele ilumina o vazio. Você examina a pastagem onde seu avô uma vez apontou 7 bandos de humanos diferentes se movendo à distância. Agora não há nada. Apenas o vento curvando a grama que cresce mais alta a cada ano porque não há humanos suficientes para desgastar os caminhos. Você é um de 1280. Você não sabe o número, mas o sente em seus ossos. O frio atinge de forma diferente quando você acorda. Não o frio normal do amanhecer, mas algo mais profundo. Um frio da era do gelo que não estava aqui quando você nasceu. A mãe de sua mãe falava de estações quentes que duravam luas. Agora a geada se agarra à grama mesmo quando o sol atinge seu ponto mais alto. Seu bando se amontoa mais do que na sua infância. 23 almas onde antes havia 40. Os rostos ausentes assombram a rotina matinal. Seu irmão mais velho que caminhou pela pastagem para encontrar outros e nunca mais voltou. O bebê de sua irmã que parou de respirar durante a noite. A anciã que sabia quais plantas podiam curar se foi no inverno passado quando a tosse a levou. Você conta as crianças. 4. Deveriam ser 12 a esta altura, se os tempos fossem normais. Mas os corpos das mães rejeitam a vida quando a fome paira. Os bebês nascem mortos ou morrem em dias. As mulheres sangram, mas não concebem. Como se os corpos humanos soubessem. Este não é um mundo para nova vida. O ritual matinal começa. Nenhuma cerimônia do fogo, porque vocês não têm fogo. Apenas o macho mais velho de pé, cheirando o ar, lendo o vento em busca de cheiro de predador. Ele aponta, naquela direção ruge. Longe de onde as hienas chamaram a noite toda. Longe de onde algo grande morreu ontem, atraindo todos os carnívoros por milhas. Você é o batedor. Jovem o suficiente para correr, velho o suficiente para conhecer o perigo. Você pega sua pedra, nem mesmo uma ferramenta adequada, apenas uma rocha com uma borda afiada que seu pai lascou antes que a doença o levasse. Esta é a sua arma. Isto é a capacidade de pensar 3 batimentos cardíacos à frente de qualquer coisa que queira te comer. O vazio se estende em todas as direções. Sua avó se lembra de quando a fumaça rumana subia de dezenas de acampamentos. Quando você podia caminhar 2 dias e encontrar outro bando, trocar filhas por filhos, compartilhar histórias, aprender novas maneiras de lascar pedra. Agora você caminha por luas e encontra apenas ossos. Às vezes você encontra acampamentos, frios, mortos, ferramentas espalhadas como se seus criadores tivessem simplesmente desaparecido. Você pega o que pode carregar, mas deixa o resto. Perturbar os mortos traz má sorte, e a sorte é a única coisa que mantém seu bando vivo. Seu primo faz o primeiro som da manhã, um assobio baixo que significa prontos. Todos conhecem seu papel. As mães com as crianças no centro. Os machos mais fortes nas bordas. Você na frente, lendo o chão em busca de perigo. Você começa a caminhar em direção à única fonte de água que não secou. O mesmo caminho que seu bando tem feito por 3 estações. O mesmo vazio, o mesmo silêncio onde antes centenas de vozes humanas saudavam a manhã. Em algum lugar espalhados por distâncias que você não pode imaginar, 279 outros estão fazendo exatamente a mesma coisa. Sobrevivendo a mais uma manhã em um mundo que esqueceu como abrigar humanos. Sua pele conta a história da noite passada. Marcas roxas onde o frio mordeu fundo. Manchas brancas e mortas no seu dedo mínimo do pé que não sentirão mais nada. A criança que dormiu na beirada não acordou. Sua mãe segura o corpo rígido, mas não há choro. As lágrimas desperdiçam água. E o luto é um luxo que você não pode se permitir. Você não tem palavra para roupa, porque ela não existe. Alguns jogam peles frescas sobre os ombros, mas sem maneiras de costurá-las ou prendê-las. Elas escorregam ou são levadas pelo vento. A pele endurece no frio, racha no calor. Apodrece em dias, atraindo moscas que põem ovos na carne ainda presa à pele. O vento corta seu corpo como se você fosse feito de ar. Você aprendeu posições, como se encolher para proteger seus órgãos, como se agrupar, pele com pele, compartilhando o pouco calor que os corpos humanos geram. O centro
É para as mulheres grávidas e crianças. As bordas são para os velhos e fracos. Eles morrerão primeiro quando o frio de verdade chegar, comprando mais uma noite para os jovens. Seu avô descobriu que a lama ajuda. Compactada e espessa na pele, ela retém um pouco de calor, mas ela racha e cai. E encontrar a lama certa significa deixar o abrigo. As equações são brutais. Energia gasta buscando calor versus energia perdida para o frio. Geralmente, o frio vence. O cabelo é tudo. Aqueles que nascem com pelos corporais mais espessos sobrevivem aos invernos. Os de pele lisa morrem jovens. Você viu a seleção natural acontecer em tempo real. Seu primo com as costas peludas tem 7 filhos vivos. Seu irmão de pele lisa morreu antes de ter algum. À noite, você cava. Não fundo. Você não tem ferramentas para isso. Mas buracos rasos onde vocês podem se agrupar abaixo do nível do vento. Você aprendeu isso observando os lobos. Eles sobrevivem. Você copia tudo que sobrevive. O sol da manhã significa movimento. Não porque você queira, mas porque a imobilidade equivale à morte. Mover-se gera calor. Seus músculos queimando preciosas calorias para criar um calor que se dissipa instantaneamente no ar congelado. É uma transação perdedora, mas perder lentamente ainda é vencer. Você descobriu truques. Pressionar-se contra rochas aquecidas pelo sol. Rolar na areia escura que retém o calor por mais tempo que a areia clara. Encontrar cavernas, embora cavernas signifiquem lutar contra o que já vive lá, e você geralmente perde essas lutas. Seus dentes batem constantemente. O som se tornou a linha de base do seu bando como a respiração. Quando alguém para de bater os dentes, você verifica se está morto. O tremor violento que parece que deveria quebrar os ossos é a última tentativa do seu corpo de gerar calor. Quando o tremor para, a morte se segue em horas. As crianças se adaptam mais rápido. O corpo da criança de 5 anos já mudou. Membros mais curtos, mais massa central, um metabolismo que queima mais quente. Aqueles com membros longos e elegantes morrem jovens. A evolução está esculpindo os humanos em tempo real, e a escultura é compacta, espessa, desesperada. Algumas noites você pensa nas histórias, quando os humanos viviam em um lugar onde o frio era raro, onde a pele nua era normal, onde o sol aquecia em vez de zombar. Mas isso são sonhos, e sonhos não geram calor corporal. Amanhã será mais frio, é sempre mais frio, e você estará nu durante todo o tempo. Porque o fio não foi inventado. As agulhas nem existem. E 1280 humanos não são suficientes para inovar quando cada caloria é gasta para não congelar. Os abutres lhe dizem onde encontrar o café da manhã. 30 deles circulando preguiçosos e pacientes. Algo grande morreu durante a noite. Agora começa o cálculo que determina se você come hoje ou morre de fome. Há quanto tempo está morto? O que o matou? Quem já está lá? Você se aproxima a favor do vento. Sempre a favor do vento. O cheiro atinge primeiro, sangue de cobre misturado com o almíscar da morte fresca. Sua boca saliva. Saliva de verdade. Seu corpo se preparando para a carne que talvez não consiga. É um cavalo. Meio comido. O dente de sabre que o matou já se foi, provavelmente dormindo para digerir seu banquete. Mas as hienas estão lá, 7 delas. Rasgando as partes moles, órgãos, garganta, barriga. As partes que os humanos mais precisam, porque suas mandíbulas fracas não conseguem quebrar ossos como as delas. Você espera, não por escolha, mas por hierarquia. Os humanos são os quartos na fila em cada carcaça. Primeiro, o assassino come. Depois, os leões, se quiserem. Depois, as hienas. Depois, você. Se sobrar alguma coisa. Se você conseguir afastar os abutres. Se a carne não tiver se tornado veneno. As hienas sabem que você está observando. Uma levanta o focinho ensanguentado e ri, aquele som que faz as crianças gemerem. Elas não têm pressa. Sabem que você vai esperar. Você sempre espera. Os humanos são garçons profissionais, abutres com asas ruins. Seu estômago está vazio há 3 dias. O da criança ao seu lado
Às 5. Os olhos dela têm aquele olhar vazio que vem antes do fim. Ela precisa de carne hoje ou não verá o amanhã. Mas a necessidade não muda a hierarquia. 2 hienas partem. Depois mais 3. Mais 2 permanecem. As maiores, quebrando ossos com mandíbulas que poderiam quebrar seu braço como capim. Você faz barulho, gritando, atirando pedras. Uma hiena nem levanta a cabeça. A outra avança 3 passos apenas para lembrar-lo de quem é o dono deste cadáver. O sol sobe. A carne estraga. As moscas põem ovos que serão larvas ao pôr do sol. Cada momento de espera é a carne se transformando de comida em veneno. Mas esperar é o que os humanos fazem. Finalmente, as últimas hienas partem, as barrigas se arrastando com o banquete. Você corre para a frente com outros do seu bando. Agora é velocidade. Arranque o que puder antes que as hienas voltem, ou os leões cheguem, ou o dente de sabre se lembre de que deixou sobras. Sua ferramenta de pedra raspa contra o osso. A boa carne se foi. Os órgãos, comidos. O tutano, trancado dentro de ossos que você não pode quebrar. O que resta são tendões, tiras de carne entre as costelas, a carne do couro cabeludo que as hienas não conseguem alcançar. Você enfia cavalo cru na boca, mal mastigando. Seu estômago rejeitará parte disso. Parasitas se multiplicarão em seu intestino. Mas calorias são calorias. A criança come rápido demais e vomita. Sua mãe a força a comer o vômito. Proteína é proteína, mesmo de segunda mão. O orgulho morreu com um mundo que podia se dar a esse luxo. Você os ouve antes de os ver. Mais hienas. Ou pior, o dente de sabre retornando. O tempo acabou. Você pega o que pode carregar. Um moço de perna que pode ter tutano, tiras de pele, qualquer coisa. Correndo agora, sempre correndo, porque os humanos não lutam. Os humanos fogem. Esta noite você ainda estará com fome, mas estará vivo. E é isso que um banquete significa agora. Não estar cheio. Apenas não vazio o suficiente para morrer. Amanhã, os abutres circularão novamente. E você esperará novamente. O quarto na fila em um mundo onde ser o quarto significa sobreviver. O sol toca o horizonte e seu coração dispara. Não por correr, mas por saber o que vem a seguir. 12 horas de cegueira enquanto tudo o que caça consegue ver. Seu avô chamava de a hora de morrer, porque mais humanos desaparecem na escuridão do que por todos os outros perigos combinados. Você não consegue fazer fogo, ninguém consegue. Às vezes, um raio atinge a grama seca e você tenta manter essas chamas vivas, mas o vento as apaga, ou a chuva vem, ou o fogo simplesmente morre, como tudo morre. Então, quando o sol se põe, você entra em um mundo onde é carne que não consegue ver. A preparação começa enquanto ainda há luz. Encontrar o lugar mais seguro, o que significa o menos perigoso, porque seguro não existe. Esta noite é um aglomerado de rochas com um lado contra um penhasco. 3 direções para vigiar em vez de 4. Pequenas vitórias. Todos coletam pedras enquanto ainda podem ver. Não ferramentas, armas. Pedras de arremesso que podem. Talvez, se você tiver sorte, desencorajar algo de te comer. As crianças juntam espinhos e os espalham em uma barreira. Não vai parar um dente de sabre, mas pode atrasar uma hiena. Os sons começam antes da escuridão total. Os leões se anunciam primeiro, rúgidos territoriais que fazem suas costelas vibrarem. Você conta. 3 machos diferentes, a diferentes distâncias. Então as hienas começam sua risada demoníaca. Mais perto que os leões. Sempre mais perto. Elas sabem que os humanos ficam cegos à noite. Você pratica a formação. Adultos virados para fora. Crianças no centro. Todos tocando alguém. Porque no escuro, o toque é a única maneira de saber quem ainda está vivo. Seu primo ficará acordado primeiro. Depois você. Depois seu tio. Se revezando para lutar contra o sono enquanto a morte circula. A escuridão total chega como um afogamento. Seus olhos se esforçam por uma luz que não está lá. A luz das estrelas é uma piada. A luz da lua, quando existe, apenas cria sombras que parecem predadores. Toda sombra se move. Todo som é algo vindo para te matar.
um galho se quebra. Todos param de respirar, esperando. Foi o vento? Um animal? Qual animal? Outro estalo mais perto. Seu primo atira uma pedra na escuridão. Atinge algo que rosna, não um bom rosnado. Um rosnado raivoso. Agora, seja o que for, sabe exatamente onde você está. As crianças aprendem a não chorar. O choro atrai predadores. O bebê que não para de chorar é entregue à beira do círculo. Um sacrifício que todos fingem não estar acontecendo. Melhor um do que todos. A matemática da escuridão. Sua bexiga grita, mas você não pode se mover. Mover-se significa deixar a formação. A criança que saiu para urinar no mês passado nunca mais voltou. Encontraram a mão dela na manhã seguinte. Apenas a mão. Então você se suja e senta nisso e conta como uma vitória, porque está vivo para sentir vergonha. Algo respira do lado de fora da barreira de espinhos. Uma respiração grande, lenta, paciente. Está testando, vendo como você reage. Seu tio atira outra pedra. A respiração para. Passam-se minutos. Horas? O tempo não existe na escuridão. Apenas batimentos cardíacos e terror. A hiena vem por trás. Pelo lado do penhasco que você achava seguro. Há uma fresta que você não viu. Seus dentes encontram o ombro de sua tia antes que alguém perceba que ela está ali. Ela grita. Todos se espalham. A formação se desfaz. No caos, a hiena a arrasta para a escuridão. Seus gritos param rápido demais. Vocês se reagrupam, mais apertados agora, um humano a menos para proteger o círculo. As crianças estão chorando silenciosamente, lágrimas que você não pode ver, mas pode cheirar. O medo tem um cheiro e você está se afogando nele. O amanhecer está a uma vida de distância. E a noite de amanhã virá novamente. Sempre vem. Você tem 20 invernos e nunca viu um humano com quem não fosse aparentado. Sua mãe às vezes aponta para o horizonte, contando histórias de quando a fumaça subia de outros acampamentos, quando os humanos eram tão comuns quanto antílopes. Você acena com a cabeça, mas não acredita nela. Como o mundo poderia abrigar mais humanos quando o mal abriga seu bando? A solidão está te matando mais devagar que a fome, mas com a mesma certeza. Seu corpo clama por algo que não consegue nomear. Não é fome, é mais profundo. Sua pele dói para ser tocada por mãos que não são as do seu primo. Seus sonhos se enchem de rostos que você nunca viu. Humanos fantasmas que sua mente cria porque precisa acreditar que outros existem. O problema do acasalamento é a aritmética transformada em pesadelo. Seu bando tem 8 fêmeas que poderiam ter filhos. 3 são suas irmãs. 2 são sua mãe e sua tia. Uma é jovem demais. Uma é velha demais. Sobra sua prima, que está prometida ao seu irmão desde o nascimento. Os cálculos sempre terminam da mesma forma, em lugar nenhum. Seu tio partiu a 3 estações para encontrar outros. Ele caminhou em direção ao nascer do sol com 5 dias de carne seca e esperança. O bando esperou no mesmo local por 2 luas cheias. Ele nunca retornou. Talvez tenha encontrado outros e ficado. Talvez algo o tenha comido na primeira noite. Esperança e luto têm o mesmo gosto quando engolidos juntos. Às vezes você encontra sinais. Uma pegada que não corresponde a ninguém em seu bando. Lascas de pedra onde alguém fez ferramentas. Uma vez, impossivelmente, uma flor colocada sobre uma rocha em um padrão deliberado demais para o vento. Outro humano esteve ali. Dias atrás. Anos. Você nunca saberá. Sua avó realiza o ritual a cada lua cheia, construindo marcos de pedra que apontam para a localização do seu bando, deixando sinais que apenas humanos reconheceriam. É uma magia desesperada, como gritar ao vento, mas o que mais há? Você está transmitindo sua existência para o vazio, rezando para que alguém, em algum lugar, esteja fazendo o mesmo. Os jovens machos estão desmoronando. Seu irmão encara o nada por horas. Seu primo bate a cabeça contra as rochas até o sangue escorrer. Estão se afogando em testosterona sem ter para onde ir, sem rivais para lutar, sem fêmeas para cortejar. Apenas as mesmas faces.
Os mesmos genes, dia após dia, até que a loucura pareça razoável. O incesto está se tornando inevitável. O tabu se mantém por enquanto, mas você vê os olhares, os toques acidentais que demoram. A biologia não se importa com as consequências quando a extinção é a alternativa. A barriga de sua tia incha com o que todos fingem não ser o filho de seu filho. O bebê provavelmente morrerá, mas pelo menos é uma tentativa de uma manhã. Seus sonhos se tornam específicos. Uma mulher com cabelo diferente de qualquer um em seu bando. Olhos que não são os de sua mãe ou de sua irmã. Ela fala palavras que você não entende, mas de alguma forma compreende. Você acorda agarrando o ar, seu corpo rígido de desejo por algo que pode não existir. Uma manhã, você simplesmente começa a caminhar. Sem plano, sem destino. Apenas seguindo o sol. Porque ficar significa morrer lentamente em um círculo de rostos que espelham o seu. Sua mãe não tenta impedi-lo. Ela entende. Todos entendem. O horizonte vazio chama mais alto que a segurança. Talvez você encontre outros. Talvez mora sozinho. Mas morrer enquanto procura parece mais humano do que viver sem esperança. Você carrega pedras que marcam a localização do seu bando, por via das dúvidas. Apenas no caso de o mundo ainda abrigar humanos. Apenas no caso de a solidão não os ter matado a todos. O horizonte permanece vazio. Mas você continua caminhando. Porque o que mais há para fazer? O bebê não se mexe há 2 dias. Você a segura contra o peito, sentindo a respiração que vem superficial e errada. Ela é a terceira que você carregou em seu ventre, a primeira a sobreviver além do sangramento, e está morrendo em seus braços enquanto você finge não saber. Seu leite secou ontem. Seu corpo, mais esperto que seu coração, decidiu que esta criança não vale as calorias. O bando compartilha o que pode. Mulheres sem bebês oferecem seios vazios para o consolo da sucção. Alguém mastiga carne até virar uma pasta. Tenta empurrá-la para a boca do bebê. Ela está fraca demais para engolir. 9 em cada 10 bebês morrem antes de andar. Você sabe disso porque contou. Sua mãe teve 11 gestações. 2 filhos viveram. Sua avó teve 13. 3 viveram. A matemática é consistente e impiedosa. A gravidez por si só quase te matou. Sem comida extra para os bebês em crescimento. Sem descanso da sobrevivência diária. Você coletou raízes até o dia em que sua bolsa estourou, rastejando de 4 quando sua barriga ficou grande demais para ficar de pé. O parto aconteceu sem cerimônia. Você se agachou atrás de uma rocha, mordeu o cordão umbilical e se juntou ao bando antes do anoitecer, porque os predadores sentem cheiro de sangue. Seu filho de 3 anos observa a irmã morrer com olhos sábios demais para sua idade. Ele aprendeu a não se apegar a bebês. Eles são temporários, como flores ou a geada da manhã. Ele sobreviveu porque nasceu com raiva, gritando, exigindo, recusando-se a morrer em silêncio como seus irmãos. Ensinar lo consome tudo o que você tem. Quais plantas matam e quais curam, embora a maioria mate. Como ler rastros de predadores. Como ficar em silêncio, quando ficar em silêncio significa continuar vivo. Ele aprende observando as crianças morrerem por erros. Educação por subtração. Você não dá nome às crianças até que elas sobrevivam a 5 invernos. Nomes são para humanos que podem ver o amanhã. Até lá, são apenas o pequeno ou a menina. Seu filho não sabe que não tem nome. Não sabe que as crianças deveriam brincar em vez de passar cada momento aprendendo a não morrer. As outras mães compartilham o ensino porque nenhuma de vocês sabe quem estará viva amanhã. Toda mulher é mãe de toda criança. Toda lição é ensinada por quem ainda está respirando. Seu filho chama 3 mulheres diferentes de mãe e você não o corrige. Mais mães significam melhores chances. A disciplina não existe porque as consequências são imediatas. A criança que faz barulho à noite é comida. A que se afasta se perde. A que não aprende qual água é segura bebe veneno. A natureza é a única professora que importa, e suas lições são finais. O amor se torna prático. Você ama mais a criança forte porque ela pode viver. A fraca recebe menos comida, menos calor, menos atenção,
Não por crueldade, mas por matemática. Recursos gastos com os moribundos são recursos roubados dos vivos. Seu coração se parte toda vez que você faz a escolha, mas corações são órgãos de luxo quando a sobrevivência é a moeda. Seu bebê para de respirar ao pôr do sol. Você a segura até que ela esfrie, depois a deixa do lado de fora do acampamento para as hienas. Melhor que elas a comam do que venham procurar carne viva. Seu filho de 3 anos não pergunta para onde foi a irmã. Ele já sabe. Amanhã você tentará de novo. Não por esperança, mas por biologia. Seu corpo forçará a outra gravidez, quer o mundo possa sustentá-la ou não. E você a carregará, a dará à luz e provavelmente haverá morrer. Porque a única outra opção é a extinção. E 1280 humanos se recusam a ser os últimos. O dente de sabre te segue há 3 dias. Você vê seus olhos à noite, moedas amarelas flutuando na escuridão. Ele aprendeu seu padrão. Onde você dorme, quão rápido você corre, qual de vocês manca. Ele não está caçando, está estudando. É assim que se sente ao ser uma presa. Você não é o superpredador, nem mesmo está na gerência intermediária. Você é carne ambulante que ocasionalmente tem sorte. O dente de sabre sabe disso. Os ursos das cavernas sabem disso. As matilhas de hienas sabem disso. Você é o único que finge o contrário. As poderosas armas do seu bando? Pedras e paus. O dente de sabre tem presas de 7 polegadas projetadas por 1 milhão de anos de evolução para perfurar medulas espinhais. Sua estratégia de defesa? Correr e torcer para que ele pegue alguém mais lento. Geralmente, isso é o suficiente. Mas este gato é diferente. Paciente. Ele decidiu que seu bando vale o investimento. Ele pegou seu tio há 2 noites. Ele estava se aliviando a apenas 20 passos do acampamento. O ataque foi tão rápido que ninguém viu acontecer. Apenas o som de vértebras estalando e depois o silêncio. Vocês encontraram marcas de arrasto pela manhã. Nenhum corpo. O gato carregou um homem adulto como uma mãe carrega os filhotes. Agora ele quer mais. Os dentes de sabre são espertos o suficiente para reconhecer presas fáceis. Seu bando, com 4 crianças e 2 anciãos, se qualifica. Sem fogo para afugentar. Sem armas que funcionem à distância. Apenas corpos macios que se rasgam facilmente. Você tentou de tudo. Mudar os locais de dormir, ele te encontra. Mover-se durante o dia, ele segue. Fazer barulho, ele não se importa. O predador se acostumou com os humanos. Isso é uma sentença de morte para todos. Os papéis se inverteram. Onde antes os humanos podiam ter rastreado animais, agora você está sendo rastreado. Você encontra as pegadas dele sobrepostas às suas de ontem. Ele está seguindo seu caminho exato, aprendendo seus hábitos. O conhecimento do caçador se voltou contra você. Seu primo sugere abandonar os anciãos. Deixá-los como oferenda. Deixar o gato se alimentar enquanto o resto escapa. A lógica é sólida. Os anciãos são lentos, consomem recursos, contribuem pouco. 2 mortes para salvar 20. Mas a anciã é a única que se lembra de quais plantas curam infecções. O ancião sabe onde a água corre na seca. Conhecimento versus velocidade, outro cálculo onde todos perdem. O ataque vem ao amanhecer, não à noite, como você esperava. O gato aprendeu que vocês são mais fracos nos momentos de transição. Meio acordados, gardas trocando, espalhados para o alívio matinal. Ele pega a criança que se afastou 6 passos a mais do grupo. O grito da mãe lhe diz tudo, mas o gato comete um erro. Ganancioso pelo sucesso fácil, ele retorna na mesma noite para mais um. Desta vez, vocês estão prontos, não com armas, mas com uma estratégia de sacrifício. O adulto mais fraco, já tossindo sangue por uma doença pulmonar, se posiciona longe do grupo. Isca. O gato o pega. Seus gritos ecoam enquanto vocês correm na direção oposta. Todos vocês. Abandonando o acampamento, abandonando tudo, correndo pela escuridão porque um dente de sabre comendo é um dente de sabre que não está perseguindo. Vocês correm até as crianças desmaiarem. Então as carregam e correm mais.
Pela manhã, vocês perderam o gato, mas também todo o resto. Sem ferramentas, sem comida coletada, sem localização de abrigo. Começando do nada, porque ser caçado significa que você não possui nada, exceto o próximo batimento cardíaco. Você encontra o antigo acampamento de outro bando, cinzas frias, ossos espalhados. Eles também foram caçados. Provavelmente leões, pelas marcas de dentes. Todo bando humano é o alvo de prática de algum predador. Você não é especial. Você é apenas a refeição de hoje que escapou. Amanhã, a outra coisa decidirá que você parece fácil. Porque você parece. Porque você é. A nuvem se forma no horizonte como tem feito todas as tardes por semanas. Negra, pesada de promessas. Seu bando para de andar para observar, bocas abertas, prontas para pegar gotas que nunca vêm. A nuvem passa, ressoando com trovões, cintilando com relâmpagos, sem soltar nada. De novo, faz 40 dias que a água não cai do céu. O rio onde sua avó nasceu é uma cicatriz de lama rachada. Você cava onde a água deveria estar, encontrando apenas terra úmida com gosto de minerais e morte. Os lábios das crianças racham e sangram. O bebê parou de chorar ontem, economizando umidade. Você sabe onde pode haver água. Há 3 dias de caminhada, uma nascente que seu avô encontrou. Mas 3 dias significa cruzar a planície de sal onde ficava o lago. Sem sombra, sem misericórdia. Carregando crianças que não conseguem andar tanto. A matemática da umidade, água perdida pelo suor versus água ganha no destino. Talvez todos vocês moram no caminho. Mas ficar significa morte certa. Então vocês caminham. O sol mudou. Não apenas quente, furioso. Queima a pele, cozinhando você por fora enquanto a sede cozinha por dentro. Sua sombra ao meio-dia é uma pequena poça de escuridão diretamente abaixo de você, sem oferecer alívio. O ar cintila com um calor que torna a distância sem sentido. O mais velho cai primeiro. Ele simplesmente se senta e não se levanta. Seus olhos dizem o que sua garganta rachada não consegue, me deixem. E vocês o fazem, porque carregar-lo significa que 2 morem em vez de 1. Seu filho coloca uma pedra em seu peito, o único marco funerário para o qual há energia. Vocês passarão por seus ossos na viagem de volta. Se houver uma, os abutres seguem. Eles sabem. Já viram isso antes? Humanos caminhando para terras mortas, tornando-se refeições que se preparam sozinhas. Eles são pacientes. Têm asas para escapar do calor. Você tem pés que formam bolhas e sangram a cada passo. O bebê morre nos braços da mãe. Sem lágrimas. Todos estão desidratados demais para chorar. Ela carrega o cadáver mesmo assim, porque abaixá-lo significa aceitar o que já é verdade. 2 horas depois, ela deixa o pequeno corpo sob um arbusto de espinhos. Os abutres descem antes que vocês estejam fora de vista. As miragens de água te torturam, lagos que desaparecem à medida que você se aproxima, rios que se transformam em pedra aquecida. Sua mente, cozinhando em seu crânio, cria visões de chuva que sua pele acredita ser real. Você abre a boca para beber o ar. Na segunda noite, você bebe urina. Primeiro a sua, depois compartilhando o pouco que qualquer um produz. Tem gosto de sal e amônia e vergonha, mas umidade é umidade. As crianças estão fracas demais para protestar. Um menino alucina, falando com pessoas que morreram há estações. Ninguém o corrige. A nascente, quando finalmente a alcançam, está quase seca. Um fio de água onde deveria haver um riacho. Marrom, espessa de sedimento, com gosto de enxofre. Você bebe mesmo assim, pegando punhado após punhado, sentindo seu estômago se revoltar, mas forçando-o a descer. Água é água. Vocês ficarão aqui até que seque completamente. Então procurarão outra fonte. Depois outra. Sempre se movendo, sempre procurando. Sempre fugindo do deserto em expansão que costumava ser uma pastagem. 2 do seu bando não conseguiram. Seus ossos embranquecerão ao sol juntando-se a milhões de outros. A seca não se importa que só restem 1.280 de vocês.
Se alguma coisa, parece determinada a terminar o trabalho. Amanhã as nuvens se formarão novamente e passarão novamente. E você observará o céu com a fé desesperada das coisas que precisam de água para viver, sabendo que um dia as chuvas não retornarão de todo. Raio atinge a árvore morta a 50 passos de onde vocês se abrigam. O estalo rasga o ar, e então, impossível, uma chama. Não o fogo mortal que consome a pastagem, mas uma pequena chama comendo lentamente a madeira seca, controlada, contida, possível. Seu avô pega um galho antes de pensar, antes de planejar. A chama se transfere para o galho dele. Ele está segurando o fogo. De verdade, segurando-o. Seus olhos refletem a dança laranja, arregalados de terror e possibilidade. O bando congela. Fogo significa morte, incêndios florestais que forçam tudo a correr. Mas esta chama é diferente. Pequena, obediente. Seu avô agita o galho em chamas e ela não se espalha, não salta para a grama. Apenas queima, paciente e constante. Alguém pensa em alimentar lá. Grama seca, pequenos gravetos. A chama cresce, mas fica onde você a coloca. Você não está fugindo do fogo, está o controlando. A mudança de poder é tão profunda que as crianças começam a chorar não de medo, mas de algo sem nome. Esperança, talvez. A noite chega, mas a escuridão não. O círculo de luz afasta as sombras. Pela primeira vez na sua vida, você pode ver após o pôr do sol. Rostos iluminados de laranja. Mãos visíveis. O bebê que teria chorado a noite toda encara a luz dançante em silêncio, hipnotizado. Os predadores vêm como sempre. Olhos refletindo na escuridão. Mas eles param na borda da luz. As hienas andam de um lado para o outro, querendo atacar, mas sem vontade de cruzar a claridade. Um dente de sabre se aproxima, vê a chama e vai embora. Realmente vai embora. Vocês ganharam uma noite sem sangrar. O calor alcança lugares que não estavam aquecidos desde o nascimento. Seus ossos param de doer. A criança com doença pulmonar respira com mais facilidade. As articulações do ancião se soltam. Corpos que estiveram contraídos contra o frio por anos lentamente se desenrolam. Alguém derruba carne na chama por acidente. O cheiro muda tudo. Carne cozida, doce e rica. Você a pesca, queimando os dedos na carne quente. O sabor. Nada jamais teve um gosto assim. Parasitas morrendo no calor. Tendões duros tornando-se macios. Calorias que seu intestino pode realmente extrair. A fumaça te faz tossir, mas também faz outra coisa. Os mosquitos vão embora. As moscas se dispersam. Os insetos que picam e atormentam toda noite desaparecem na escuridão. O bebê dorme até o amanhecer, sem se bater contra tormentos invisíveis. O amanhecer chega, mas você não deixa o fogo morrer. Não pode deixar morrer. Alguém deve sempre vigiar, sempre alimentar-lo. Esta é a vida agora. Servir à chama que te serve. Vocês organizam turnos, coletam combustível, criam uma segunda chama a partir da primeira, depois uma terceira. Chamas de reserva, chamas de segurança. Em dias, tudo muda. Os predadores evitam seu acampamento completamente. A carne dura mais quando defumada. Plantas que eram tóxicas se tornam comestíveis quando cozidas. Você pode andar à noite com a orientação de uma tocha. Ferramentas podem ser endurecidas na chama. Outros humanos veem sua fumaça. Um bando que você não encontrava há 60 estações se aproxima, atraído pelo pilar que marca seu acampamento. Eles têm 20 membros, rostos diferentes, sangue novo, parceiros em potencial. Eles trocam conhecimento por chama. Como carregar fogo em ossos ocos cheios de musgo, como guardar brasas que duram até de manhã. As crianças nascidas após a primeira faísca nunca conhecerão a verdadeira escuridão. Elas crescerão mais altas com uma melhor nutrição, viverão mais com menos parasitas, pensarão com mais clareza por dormirem em segurança. A população que mal se mantinha em 1280 começará a subir. Mas esta noite, você apenas encara a chama. Esta dança laranja que significa que você pode sobreviver.
Que seus filhos podem viver. Que a humanidade pode continuar. Fogo. A primeira tecnologia. A última esperança. O começo de tudo.